6, 10 a 20. Carta do apóstolo São Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, capítulo 6, versos de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, que também por mim, para que lhe seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Oremos. Deus nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez. Foi lida nessa hora. Nós suplicamos que o Espírito Santo do Senhor ilumine nossas mentes, para que possamos compreendê-la, entendê-la e tirar dela, Senhor, as lições preciosas para a nossa vida a partir deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que a venda, irmão, é só uma migração interna no reino de Deus. Tudo permitido lá pelos céus. Não tem ninguém roubando ninguém de ninguém, e ninguém preparando ninguém para ninguém. Aliás, toda a formação ministerial, ela não é feita para nenhuma denominação, ela é feita para o reino de Deus. Uns pagam os estudos de um seminarista para ele ser pastor em outra denominação, e não há nada errado nisso no reino celestial. Vivemos dias difíceis. A igreja de hoje vem passando por uma série de dificuldades, correndo muitos riscos, inclusive. Viajei 2 vezes aos Estados Unidos, e a nossa discussão aqui, principalmente dos pastores, dos crentes mais maduros, é que a modernidade em torno dos Estados Unidos está acabando com aquele país. Só que ela também entra aqui. Nós estamos enfrentando um processo de mundanização da igreja como nunca enfrentamos antes. A igreja está correndo o risco até de uma constantinização, que é um termo do século IV, quando o imperador Constantino decretou que todo mundo seria cristão a partir daquele dia. Isso não foi nada bom para a igreja. E hoje nós corremos esse risco porque o Evangelho está ficando cada vez mais barato, cada vez mais fácil de ser seguido. As mulheres ricas acham até que é muito chique ser cristã. Já ouvi isso de uma senhora, uma socialite aqui do Brasil. Mas foi até chique ser crente, porque é uma nova história para ser contada nas festas, nas baladas. E eu entendo que a igreja precisa de se proteger cada vez mais. Ela precisa se defender desses valores que estão entrando e assolando a igreja. E quando eu falo a igreja, eu preciso entender. Eu estou falando de 2 coisas. Estou falando de mim mesmo e estou falando da igreja como um organismo vivo do Senhor Jesus Cristo,
que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós cristãos somos a igreja individualmente, nós somos responsáveis por isso, porque à medida que nós caímos na onda deste mundo, nós estamos também fazendo coro com esse processo de mundanização da igreja. Então é preciso muito cuidado com isso. O texto que eu li, eu gosto muito desse texto, e eu levei muitos anos para entendê-lo de verdade, que é um texto que fala da defesa da igreja. É um texto que fala da igreja que deve se proteger e caminhar unida. Porque a igreja que não entra nesse processo de defesa, de proteção, e o texto ele diz com clareza, e eu vou discorrer rapidamente o texto inteiro com vocês aqui, ele mostra que nós precisamos mais nos defender do que atacar. E o primeiro aspecto que eu queria falar sobre essa igreja que se protege unida, caminha unida, o primeiro aspecto é: a igreja se protege unida na luta que se trava nesta dimensão e principalmente na dimensão espiritual. O apóstolo fala aqui no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observe que Paulo fala duas coisas aqui. Ele fala que a briga da igreja, a luta da igreja, está em duas dimensões, e a nossa luta espiritual também, na dimensão da carne, no nosso dia a dia, e numa dimensão espiritual. Quando ele fala assim, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não quer dizer que nós não devemos nos preocupar uns com os outros, nem com os nossos pecados, nem com os nossos problemas, nem com o nosso falso testemunho que muitas vezes nós damos. Nós não devemos nos preocupar em participar disso, daquilo outro. Não, deixa que o apóstolo Paulo diz que nossa luta não é essa. Ah, você não conhece a Escritura, e eu quero te convidar a estudar a Escritura a fundo, e você vai ver nela inteira, principalmente quando Paulo fala em Romanos capítulo 7, daquela luta intensa entre a carne e o Espírito. O bem que eu prefiro fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, e esse eu faço toda hora. Ele repete esse versículo, irmãos, umas 3 ou 4 vezes. Parece que ele está com um conflito louco. Ele falou: não posso contar isso para o resto da igreja, senão eles vão querer me imitar nas coisas ruins. Mas eu quero dizer a eles, eu quero que a igreja do mundo inteiro, em todos os tempos, saiba que eu enfrento esse conflito, que esse conflito é real. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quem estuda filosofia sabe que o texto aí não está fazendo uma afirmação contrária. Ele apenas está deixando de explicar detalhadamente que existe a luta contra o sangue e a carne, mas ele queria ressaltar que mais importante que essa, tem uma pior, que é a nossa luta no mundo espiritual. Certo? Então, quando ele diz nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele está falando, ela é também. Ela é também. Você já deve ter visto, feliz aquela história das 7 igrejas lá do Apocalipse. Uma delas é a carta da igreja de Tiatira, quando o anjo da igreja escreve aos irmãos da cidade de Tiatira, que fala: eu conheço as tuas obras. Ele dizia isso em todas as cartas: eu conheço as tuas obras, eu conheço vocês, sei que vocês se esforçam, sei que vocês estão batalhando, mas vocês estão devendo, tem coisas erradas aí na igreja. E nessa igreja ele bate pesado demais, porque ele fala: tem uma tal de Jezabel aí, uma dona doida aí nessa igreja, que está desvirtuando todo mundo, está levando todo mundo para o lado da prostituição, daquilo que não presta. Essa mulher vai acertar as contas comigo. Quando ele fala da igreja de Tiatira, ele está lembrando o seguinte: a cidade de Tiatira era uma cidade pequena, mas muito importante, porque ela era, por ali passava o correio imperial. Era uma cidade que migrava muita gente de um lado para outro do mundo. Era uma cidade que produzia muito material artesanal. E esse pessoal que produzia esse material, eles se reuniam numa espécie de sindicato, que a Bíblia fala em guilda, né? As guildas, que era uma espécie de associação, que ficou muito comum depois da Idade Média. As guildas eram uma associação de produtores de alguma coisa, e aquela cidade era cheia das guildas. E o problema não era só participar das guildas, é que essas associações, esses grupos, eles obrigavam o camarada a participar de todas as suas atividades, senão ele não conseguia vender. Senão ele não botava o produto dele na praça. E se não colocasse o produto dentro da praça, ele estava em dificuldade financeira. E aqueles irmãos crentes se convertiram, passaram a conhecer a verdade. Foi agora.
E a Jezabel falou assim: não tem nada a ver não. A Jezabel era doida. Não tem nada a ver não, meus irmãos, não tem nada a ver. Cristianismo é cristianismo e seu trabalho é seu trabalho. E tem muita gente pensando nisso ainda hoje. Não, meu trabalho é meu trabalho, o cristianismo é cristianismo. Será? Será? Minha relação com a vizinhança é uma coisa, ser cristão é outra coisa. Será? Porque esse era um conflito que os irmãos de Tiatira tinham na questão da luta contra a carne e o sangue. Por quê? Na guilda, aquela era uma cidade muito idólatra, muito pagã, e havia aqueles sacrifícios que eram prestados a ídolos. Então alguém da guilda que não era cristão queria prestar um sacrifício, ia lá no templo, prestava o sacrifício, e lá naqueles templos tinha inclusive as prostitutas cultuais. Olha essa coisa louca, as prostitutas que faziam o ato de prostituição como um culto. O cara pagava, podia avisar a esposa assim: eu vou lá, irmão, não é porque eu quero, não, é porque é um ato de culto. Olha a safadeza, eu vou lá porque eu vou cultuar. Então existia lá, em Corinto, em Éfeso, né? Aliás, era Éfeso aqui. Não, a cidade de Éfeso tinha as prostitutas cultuais, em Corinto também tinha, Tiatira tinha coisa, era espalhada no mundo. Terminado o sacrifício, e a pessoa obrigada entregava um animal, parte da carne daquele animal, o sacerdote ficava como pagamento para ele, do trabalho dele. A outra parte da carne podia ir para um açougue, ou era devolvida uma parte dela para o próprio o ofertante, que para comer aquela carne inteira ele dava uma festa e chamava a turma da guilda. Aí fala: não, mas eu não vou. Se você não for, você não vende. Se você não for, você não prospera, sua vida não vai para frente. Olha que dificuldade, meus irmãos. Observe que a gente é tentado todos os dias a participar de coisas que a gente não quer, mas por causa dos nossos deveres sociais temos que ir. Eu mesmo já fui a várias coisas que eu não gostaria muito de ir, mas vou para lá, sento lá, bato o papo noite inteira, tomo meu refrigerante, tomo suco, não faço as coisas que o pessoal está fazendo por lá. Já saí com 2 amigos uma vez e eles: não, você tem que ir. Eu falei: não, nós vamos para a igreja amanhã cedo. A gente estava em viagem. Eu falei: não, nós vamos trabalhar na segunda-feira, mas hoje é sábado e tal, nós vamos para a noite. Eu falei: mas cara, eu não sei nem como é que faz para ficar na noite. Eu não fui criado assim. Não, você tem que ir. Eu falei: eu vou com uma condição: amanhã 9 horas estaremos na escola dominical de alguma igreja presbiteriana que nós vamos encontrar aqui. Aí eles falaram: então tá bom, nós vamos. Mas tudo achando que eu não ia dar mole para eles. Eu fiquei a noite inteira, eu deitava no banco, eles falaram: vamos para outro bar. Vamos, aí droga de sono, tomando refrigerante noite inteira para ficar acordado, batendo papo, ia para o terceiro bar, até maconha os caras fumaram. Eu falei: meu Deus do céu, onde é que eu estou? Aí 4h30 da manhã fomos para o hotel. Eu falei: tá bom. Quando deu 8 horas que eu acordo aqui esse canal: que é isso, rapaz, você ficou doido? Eu falei: não fiquei não, nós tratamos ontem que eu iria com vocês para a noite e que vocês iriam comigo para a igreja. Aí levanta aqueles dois, com raiva de mim e tudo, bota um óculos desse tamanho escurão e vamos para aí. Ele fala assim: quem sabe a gente arruma escola, toma um almoço de graça lá, vamos lá. E aí foram comigo para a escola dominical lá na igreja de Londrina, foram apresentados lá, vou participar da escola todinha. Eu falei: foi o meu jeito, irmãos, de participar da tal da guilda. Eu estava envolvido no negócio, eu tinha que achar um jeito de sair fora daquilo. Como não dei conta, eu falei: vamos negociar. Eu vou me comportar como cristão lá, que eu não sou besta, não vou me vender, não vou tornar meu evangelho mais fácil, e depois ainda vou levá-los para a igreja ainda, para pelo menos uma vez na vida esses camaradas participarem de um. Então, né, essa questão da luta contra a carne e o sangue, ela permeia a nossa vida. Todos os dias nós passamos por isso, e nós temos que ser fortes para não cedermos. Mas Paulo fala de uma luta muito maior, que ele fala: nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas os crentes dessa época aqui que o texto foi escrito, eles tinham muitos problemas que nós nem temos. Eles acreditavam cegamente em todo tipo de demônio. Quando o Paulo escreve esse texto com essas palavras aqui, ele está falando de classes de espíritos e de demônios diferentes. Aquele povo acreditava em tudo. E Paulo agora está orientando a igreja, fala: gente, não é por aí. Nós não temos que acreditar nesse demônio. Eles podem até existir,
Mas nós temos um Deus, um Espírito mais forte, que é capaz de vencer, e nós temos que andar na luz do Espírito Santo. E aí, eu quero chamar a atenção para um segundo ponto. A igreja se protege unida, usando fortes armas de defesa. Já pararam para pensar quantas armas tem aqui? 7. 6 armas reais e uma arma mais virtual. A primeira arma que ele fala aqui: tomai, pois, a armadura de Deus, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, que era o cinto, que era a proteção do abdômen. O cinto era para proteger o soldado na altura do abdômen. É uma arma de defesa, uma arma de ataque. Eu sei que muitos pais usavam na minha época o cinto como arma de ataque, né? Para corrigir o filho. Mas não é isso que o Paulo está falando, não, irmãos. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando, não. Ele está falando que o cinto é uma arma de defesa. Quem usa cinto fininho, você tem que aprender com os sertanejos aí de Goiás e tal, que usa aquele cinto grandão. Eles estão, acho que, nesse espírito da guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra espíritos e tal. E aí cingimos com a verdade. Então bota um cinto bem largo para proteger a altura do abdômen. Irmãos, sabem que nós não precisamos, como igreja, nem como pessoa, sair atrás do diabo. Tem gente que fala assim: não, tem que ir lá saquear o inferno, tem que atacar o diabo. Eu falei: não precisa. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Ele já está aí do seu lado. Não precisa procurar, ele já chegou. Sabiam disso? Muita gente nunca pensou nisso. Você tem que sair atacando o diabo, dando flechada nele. Eu vou dar uma rasteira, eu vou dar uma capoeirada nele. Não é nada. Ele já está aí, está te escutando. E você: assim, vou pegar esse cantinho, meia boca, vou dar um cacete nele. Eu vou levar lá para o inferno comigo. Ele aprender o que é bom para todos. Então ninguém precisa correr atrás do diabo. Quando o apóstolo fala aqui, ó, estai, pois, firmes. Não, porque ele fala que nós seremos contra as ciladas do diabo. Cilada não é nem uma estratégia de guerra, sabia? É estratégia de guerrilha. Guerrilha é quando você pega o camarada distraído. Na guerra, o cara avisa: vou entrar em guerra contra você. É assim que um país fala com o outro: vou entrar em guerra, se prepare, vou jogar uma bomba aí, vou entrar em guerra com você. Vou colocar você no lugar que você deve ficar. E aí, guerra tem códigos, tem até tribunal para julgar o resultado da guerra. Você imagina, o cara comete um genocídio. Opa, isso não pode não. Mas como não pode, vou matar quem eu quiser. Não, guerra tem lei, não é bagunçada assim não. É tudo organizadinho. Agora, o diabo não é guerreiro, ele é guerrilheiro. Ele ataca escondido. As táticas de guerra dele são ciladas que ele arma para você cair. Então, estai, pois, firmes. E quando ele fala também do escudo da fé, o escudo da fé é para quê? Para apagar os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, ele já está, irmão, e gente, jogando os dardos dele em cima da gente. E nós precisamos de aprender a nos defender. Não temos que sair atrás dele para atacar. As armas que nós temos aqui, ó, a maioria, armas de defesa. Primeira, o cinto é para te proteger do ataque na altura do abdômen. Depois ele fala: o cinto para nós é a verdade. Tá certo? O diabo te ataca com a mentira e você se defende com a verdade. Irmãos, quem fala a verdade não merece castigo, não é isso? Então a verdade é uma arma que nós temos que usar para nos mover livremente. Quando usamos a arma da verdade, temos condição de nos mover livre e rapidamente em qualquer situação, porque com a verdade a gente não precisa temer nada. Alguém falou alguma coisa de você, você fala: não fiz nada disso. Alguém está inventando, você fica tranquilo. Que quando a pessoa comete um erro e alguém fala: vou contar, o que a pessoa faz? Treme todinho. Ah, meu Deus, não estou contando, vai desgraçar minha vida, vai acabar comigo. O cara fica sabendo que o sujeito tem um amante.
Aí descobre, igual aconteceu na nossa cidade, não posso falar o nome, porque tem gente que deve saber algum caso assim. O cara falou assim, vou só contar assim, muito por alto, porque é fofoca, mas ele existiu de verdade. O camarada estava pegando a mulher do próximo lá. E esse cara era pastor e o outro era pastor. E a mulher do pastor, safada também. Todo bandido, safado. Aí a filha do cara que estava pegando a mulher do outro descobriu. Falou assim, pai, deixa de ser safado. O senhor está desonrando a nossa casa. O senhor está acabando com o casamento do outro. Não, minha filha, é ela. Ela que é safada. Ela que me obriga. Fez igual a dama lá no jardim do Éden. Aí a filha falou assim, pai, o senhor tem 48 horas para ir lá conversar com o marido dela, contar para ela tudo. Se o senhor não fizer, eu vou fazer. A filha tinha 17 anos. E esse pai enlouqueceu e ficava para lá e para cá e tal. E ele não contou, a filha foi lá e contou o caso. E aí o trem foi aquilo, né? O resto não precisa contar. Nem interessa, né? O boi é só o batata, né? Aí foi. A verdade, gente, é arma de defesa. Mas aquela menina, por exemplo, usou como arma de ataque. Ela tinha que achar outro jeito, na minha opinião, de resolver aquele assunto. Sei lá, chamava uma pessoa muito amada do pai dela, um pastor, e falou, olha, meu pai está cometendo um erro, força ele a contar e ajuda a resolver isso aí. Porque a verdade é uma arma de defesa. Quem fala a verdade sempre, e eu me esforço para isso, detesto gente mentirosa, já perdi a amizade, deixei de andar com amigos. Eu falei, cara, eu não dou conta, esse cara mente demais. Mas é tanta mentira. Quando a minha esposa fica brava comigo, eu falo, você pode me acusar de tudo, mas eu não vivo na mentira. É porque é muito ruim viver na mentira, porque uma hora você é pego. A verdade é uma arma de defesa. Você deve usar a verdade para se proteger e para se mobilizar. Quando o soldado usava a espada dele, ele usava onde? No cinto. Ele prendia no cinto e ficava com as mãos livres para poder correr para lá e para cá. Então o cinto, e a verdade tinha essa questão de dar mobilidade a ele. A segunda arma é a couraça da justiça. Ainda no versículo 14, vestido da couraça da justiça. O diabo te ataca com a injustiça e você se protege com a justiça. A couraça da justiça é a proteção contra golpe fatal no coração. Satanás ataca o homem onde habita o seu senso de justiça. Então a couraça é uma arma que é usada aqui para proteger o peitoral, para que na luta ele não tomasse uma pancada aqui, uma flechada, alguma coisa no coração, porque ele inviabilizaria a sua luta daí para frente, né? Então é uma proteção vital para o soldado, era a couraça, e para a nossa vida é a justiça. Gente, o negócio de justiça é um troço muito complicado, porque começa dentro de casa, né? Quando a gente tem que tomar cuidado para distribuir tudo de forma mais ou menos equânime. Antes eu pensava que era tudo igual, o mesmo pedaço para todo mundo, mas não é não, gente. As pessoas são diferentes e a prática da justiça tem muito a ver com dar aos desiguais a porção desigual e dar aos iguais as porções iguais. Então a gente comete muita injustiça quando pensa que está fazendo justiça. E aí, na igreja, nós temos, as pessoas são diferentes. As pessoas têm tempos diferentes de raciocínio e a gente quer analisar tudo igual. As pessoas têm tempo diferente de maturidade, tempo diferente de formação na igreja. Uns conhecem mais a Bíblia, outros menos. Estão todos na igreja e a gente quer tratar igual. Não pode. Os desiguais são tratados desigualmente. Isso é justiça. E nós não temos esse senso de justiça dentro de nós. Então o diabo quer espalhar a injustiça, nos atacar no nosso senso de justiça, para que nós possamos espalhar o medo, a confusão, a tragédia dentro da igreja. Um cristão acusado de crimes e pecados demonstra com a sua própria vida, sua vida de justiça, seu senso de justiça cada vez mais apurado, sempre prestando atenção para que Deus o abençoe, para que ele seja uma bênção na vida de outras pessoas. Terceira arma é o calçado, versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho.
proteção contra armadilhas, contra campos minados. O calçado também ajuda no equilíbrio e é sinônimo de prontidão. Olha, quando um soldado calçava a sandália dele, significava naquela época que ele estava pronto para a batalha. Porque com os seus pés protegidos ele vai correr, ele vai se proteger de picadas de bicho que ficam pelo caminho. Então o calçado é muito importante. Quando a Bíblia fala quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, que o texto lá de Isaías, que é repetido no Novo Testamento, está falando desse soldado cristão que caminha longas distâncias para comunicar o Evangelho. E é outra arma de defesa o calçado. Não é para pegar o sapato e jogar na cabeça do outro, como muita gente faz. Briga de marido e mulher. Cuidado. Se sua mulher gosta de usar aquele salto muito fino, não brigue com ela. Porque aquilo deve doer demais, eu acho. Minha esposa está proibida de usar salto muito fino. Porque eu não vou parar de brigar com ela. E aí eu tenho que me preparar. Eu digo, não, mano, esse sapato aqui é melhor. Esse sapato aqui é mais confortável, baixinho, sem salto. Por quê? Porque o calçado não é para jogar na cabeça dos outros. Não é para tirar como arma. Deve doer demais. Eu me lembro que eu estava fazendo um casamento lá em Tucuruí, no Pará. Eu era pastor lá. Rapaz, o pastor Batista estava pregando. Estava pregando e tal. E aí ele chega do lado da Zé. Eu estava lá nesse casamento. Aí ele chega assim, fora do púlpito, assim, e fala assim: o diabo é que tem que dar um chute nele. Quando ele fez assim, você só a parte dele. Eu falei: ai meu Deus, vai cair na cabeça de alguém. E aquele sapato voando assim no meio da igreja, você imagina. Ele vai cair no colo de alguém lá e tal. Pastor, calçado é arma de defesa, pastor. Não é arma de ataque, não é para chutar o diabo, é para correr dele. Ou para enfrentá-lo, mas com os pés bem firmes no chão. O soldado cristão é aquele que está pronto, calçado com o Evangelho da paz. O Evangelho também não é arma de ataque, é uma arma de defesa. O Senhor nos deu o Evangelho. A gente não tem que sair falando com as pessoas: você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Ele não agride, não agride. Mostra o Evangelho. Porque o diabo vem com as vãs filosofias. O diabo vem desde aquela época. A Bíblia já fala uma série de filosofias vãs no seio da igreja. E hoje, mais do que nunca, a gente vê o número de ateus crescendo pelo IBGE. As pessoas estão se afastando de Deus e abraçando outras teorias espirituais que não vão levá-las a lugar. E a nossa missão é usar o calçado, que é o Evangelho da paz, para nos proteger. A outra proteção, a quarta, é o versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Essa nem precisa dizer que é uma arma de defesa. E esse escudo aqui mencionado lá, aqui nesse texto do apóstolo Paulo, não era um escudinho pequenininho, viu, de brinquedinho, não. Que a pessoa ficava andando levinho, faz carregar, não. Era aquele que a gente vê em guerra. A palavra é oblongo, que é o mesmo que oval, grande, quer dizer, comprido e largo, meio ovalado. Aquilo pesado. Ele era feito com duas chapas de madeira coladas uma na outra. Sabe para quê? Porque uma das armas mais poderosas naquela época era o dardo aceso. O camarada preparava aquele dardo, colocava betume, colocava breu, colocava um negócio na ponta, botava fogo e atirava. Meu irmão, se pegasse, matava. Então o soldado protegido, ele estava com o escudo, e aquela seta batia no escudo, e ele batia, a ponta entrava na madeira e o fogo se extinguia automaticamente. O escudo da fé é uma poderosa arma de defesa. Então Paulo disse que o contrário da fé é o medo, e eu sempre disse que era a dúvida, e agora eu vou falar que é a dúvida e é o medo também. Um para ficar bem com ele, outro para ficar bem com ele. Quero bem com o Paulo. Então olha só, a fé é uma arma para se proteger. O Tomé estava em dúvida, perdeu a fé, Pedro perdeu a fé, nós perdemos a fé.
situações, mas a Bíblia fala, por meio do apóstolo São Paulo, devemos usar essa poderosa arma de defesa, que é a fé, para nos protegermos do medo, das dúvidas e das coisas que o diabo tenta colocar sobre nós. A quinta arma é o capacete da salvação. O capacete da salvação, que o diabo vem contra nós com a perdição. Ele quer nos levar ao inferno, mas nós vamos nos defender com essa arma poderosa que é a salvação. O capacete protege a cabeça, que comanda todo o corpo. Então você com a cabeça ferida, dificilmente você continua na luta. Por isso que Paulo fala, proteja-se com a cabeça, proteja a cabeça, bote o capacete ali, para numa queda, tomar uma pedrada. Eu acho que o Golias não sabia que tinha que usar capacete, ou então, acho que a pessoa estava na moda usar com um buraquinho na testa, né? Que foi ali que o Davi foi. O Davi botou essa armadura toda e falou assim, não dou conta disso. Você vai tirar minha mobilidade. E ele pensou assim, eu sou um garoto novo, eu não tenho muita coisa a perder mesmo. E outra coisa, eu vou enfrentar. Ele não viu aquele Golias, porque o Davi não é besta não, gente. O Davi só entrou naquela luta depois que ele viu o Golias. E os caras, não, mas o cara é gigante. O Davi olhou assim e falou assim, esse cara é grande, mas ele tem na mão uma espada. Ou seja, se chegar perto dele, é difícil vencer esse camarada. Porque o cara está todo armado, todo protegido, e com uma espada enorme nas mãos. O cara já é um gigante. Então, é como a gente vê certas lutas, né? Não fique perto do cara, você vai apanhar feio. Fique pulando, rodando, mantenha a distância dele. Na primeira vacilada dele, você entra. Foi o que o Davi pensou. Assim, eu vou pegar 5 pedras, e eu vou atirar a primeira, a segunda. Eu sou um bom atirador, eu acho que eu acerto. Mas a hora que, aí, imagina assim, e a hora que eu jogar a quinta pedra, se eu não acertar aquele cara, eu tenho pernas para correr. Eu boto aquele Golias para correr atrás de mim. E aí eu quero ver, sem mobilidade, eu vou correndo igual um desesperado, não vai me alcançar nunca, porque eu vou me atirar daqui para bem longe. Então, sempre pensando na defesa. O diabo, ele quer nos destruir e nós temos que pensar sempre em nos defender dele. A salvação, ela tem duas coisas interessantes para nós. Tem a questão do olhar para trás, que é ver o perdão dos pecados, à medida que o Senhor nos salva, nos purifica, nos ensina a pedir perdão, e a gente passa a ter uma vida para frente e nos fortalece para vencer o pecado futuro. Então a salvação produz esse corte na vida do cristão. Olha, daqui para trás está tudo perdoado, e daqui para frente, força. Você precisa de pedir força todos os dias ao Senhor para que você possa vencer. Então agora ele vai falar da sexta arma, que é a espada do Espírito. A única arma que tem capacidade de se defender e de atacar. Então a espada, ela tem esses dois sentidos. Ela pode te ajudar a se defender do pecado ou atacar os pecados do mundo. Veja que aí vem uma questão que eu falo muito. Conheça a palavra, invista seu tempo em estudar a Bíblia. Não só ler, comece lendo, depois comece a pedir ao pastor orientação de livros que ajudam a entender a Bíblia. Porque tem Bíblias assim, com comentários, tem outros livros que comentam os textos da Bíblia, para que você possa se fortalecer e conhecer bem a palavra. Decore a palavra de Deus, porque você vai precisar na hora da angústia, da dificuldade. Cite a palavra. Eu me lembro que uma vez eu estava andando lá em Belo Horizonte, e eu estava andando na rua e tal, e de repente, irmãos, eu estava na calçada lá de cá, do lado de lá, passa uma senhora, eu acho que não sei se era filha dela, ou sei lá quem que era, mas hoje em dia as periguetes estão com essas roupinhas delas aí, esse uniformezinho delas aí, tomando conta, está ficando normal olhar para a piriguete ali na rua e nem ligar, né? Mas no meu tempo, quando as pessoas se protegiam mais, ver uma piriguete, gente, eu olhei para aquilo ali e falei, Jesus, tem misericórdia de mim, eu era solteiro. Aí eu peguei, sabe o que eu fiz, rapaz? Aí eu passei por ela assim e pensei, o senhor é meu pastor, nada me falou.
Ele me fazia pousar em fase. Aí terminou o Salmo de Deus, foi pro Salmo 100. Você vai, porque a mulher estava na cabeça, a foto dela foi caindo. E aí aquela foto não saía, porque fui para Provérbios, fui para Mateus, e eu fui. Gente, como me valeu conhecer a escritura legal. Daqui a pouco eu nem lembrei, mas virei Augusto de Lima ali, nem me lembrei mais das coisas agora. Mas a gente que é solteiro, cara. A gente que é solteiro tem que aprender certas técnicas para fugir do pecado. Porque a Bíblia fala assim, do pecado às vezes você não consegue fugir, mas da aparência você consegue. Então fuja da aparência dele. Então a espada do Espírito tem esse poder de te preparar para a luta. Porque Jesus, quando o diabo foi conversar com ele lá naquela tentação de Mateus 4, e Jesus não vai partir para a briga com ele não. Quem é você, diabo? Isso aqui não. Citava a escritura para ele. E o diabo conhecia a Bíblia. Usava a Bíblia como arma de ataque contra Jesus, e Jesus usava a Bíblia como arma de defesa contra o diabo, até vencê-lo. Terceiro lugar, a igreja se protege unida e caminha unida em oração. Essa é a arma virtual que nós temos aqui no texto. Versículo 18, com toda oração sobre. Se essa igreja aqui quer se proteger desse mundanismo, do pecado, do diabo que assola e quer destruir qualquer projeto eclesiástico, se os crentes dessa igreja quiserem se proteger, quer ter casamento bom, quer ter vida santa em todos os sentidos, oração. E não é pouca não, diz aqui o texto assim, com toda oração e súplica. A oração deve ser constante. Constante. A oração deve ser em todo o tempo, diz o texto. Deve ser intensa, forte, concentrada. A oração não pode ser aquele negócio assim, eu cresci na igreja, então não sei, muitos aqui talvez não saibam disso. A gente, o pai ensina, a gente olha, meu filho não pode dormir sem orar. A gente deitava, nem ajoelhava, nem sentava, já estava cansado. Vá, Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa mais para mim. Já dormia orando, não sei quantas vezes. Ou orava dormindo, sei lá. Muitas vezes, e todo mundo que cresceu na igreja sabe disso. Meus pais obrigando de orar, então a gente orava, eu até ajoelhava e dormia ali mesmo. Ajoelhado, aí acordava, levantava e deitava na cama e tal, porque tinha que orar. Mas a oração deve ser intensa, forte e concentrada. Você tem objetivos com a sua oração. Ore por objetivos específicos. Se você não tiver um objetivo específico, ore por outras pessoas. A oração também não deve ser egoísta. Tiago diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas a oração não egoísta é aquela oração de Jó. Mudou a sorte de Jó, Jó 42:10, quando este orava pelos seus amigos. Aqueles 3 amigos dele, muito amigos que ele tinha. Deus mudou a sorte de Jó quando ele passou a orar pelos outros. Experimente isso. Irmãos, eu fui um camarada, sou pastor há 31 anos. Mas nesses 31 anos eu já passei de raiva com um colega pastor, com pessoas, com crentes na igreja, com gente no mundo, todo tipo. O que eu já passei de raiva, vocês não têm noção. E minha vida ficou muito pelo caminho, porque eu ficava com raiva, e quando eu fico com raiva, eu fico mesmo. Não quero ficar com raiva, experimentar a minha raiva, não quero. Porque quando eu fico mesmo. Pode ser coisa que o pastor fala aí, misericórdia, olha por mim, irmão. Teve uma cena dessa no meu pastorado, o menino orando, aí levantou a irmã e falou assim: irmãos, vamos orar para o pregador. Era um rapaz que estava pregando e falando tanta besteira, vamos orar por ele, joelhei. Obrigou, Paulo já doutor em teologia, mora nos Estados Unidos. Joelhei, Paulo. Nós temos que orar por você, rapaz. Isso não é coisa que está falando no sermão, não. Sua vida está muito ruim. Fizeram uma vigília. Foi o primeiro sermão que eu mandei Paulo pregar, aos 16 anos de idade. Ele foi contar umas histórias macabras dele lá na escola. Aí a missionária estava nessa vigília, pegou e falou assim: de jeito nenhum, joelha. Botou o pregador para joelhar. Chamou os meninos, os mais crentes um pouquinho. Levanta a mão, vamos orar. Vamos clamar. Paulo depois foi para o ministério, se tornou pastor, doutor em teologia. Mas ele passou o pedaço temporário. Porque todo mundo passa. Então eu quero dizer o seguinte: eu já passei muita raiva. Minha vida ficou muito atrás na coisa disso. Depois eu comecei a entender o seguinte: não posso, gente. Quer saber uma coisa? Larga para trás, começa a
frente, vai esquecendo, vai deixando essas pessoas para trás, e se você encontrar com ela, dá um abraço, pergunta pela família, e toca a sua vida. Não precisa ser amiguinho demais não, mas seja educado, não fica carregando ódio, ande para frente. A oração é capaz de fazer isso conosco, só a oração. Eu quero terminar dizendo o seguinte: você é a igreja de Deus. Use as armas de defesa para se proteger dos ataques inflamados do inimigo. Deus quer que você tenha uma vida ótima, que seu casamento seja ótimo. Deus quer que sua vida de solteiro seja ótima. Você não quer casar não? Mas também não vai ver abraçado, não vai ficar também sofrendo negócio de mulher não, né? Nem homem, nesse negócio não, né? Você quer ver solteiro, quer, né? Então tá, viva! Tô nem aí pra você não, né? Eu não quis, sou besta. Aquilo que era proibido eu fiz depois. Porque a gente tem que aprender a viver em oração constante, viver uma vida cristã autêntica, boa, agradável, que o mundo veja em nós a pessoa de Jesus Cristo. É isso. Esse é o seu desafio nessa noite. Não ataque, se defenda. Porque dizem por aí que a melhor defesa, o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Nem sempre. O Fluminense foi campeão com a melhor defesa, o meu time no Atlético Mineiro tinha o melhor ataque. Ficou em segundo. Nem sempre quem tem o melhor ataque ganha o campeonato. Mas se você pegar a lista lá, não estou estudando de futebol não, mas se você pegar lá a pesquisa, vou fazer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa no campeonato brasileiro, mundial, qualquer campeonato, você vai olhar que quem ganha é sempre quem toma menos, quem tem uma defesa forte. O ataque volta para ajudar, fica aquele negócio ali e não deixa tomar o gol. Assim é na vida cristã também. Os vencedores são os que aprendem a usar a verdade como arma de defesa, a justiça como arma de defesa, a salvação como arma de defesa, a fé como arma de defesa. O que mais? A salvação e a espada, que é uma arma de ataque e de defesa também. Sabendo usar essas armas e vivendo com intensa oração diante do Senhor, você será mais que vencedor. Deus abençoe a todos.